A Bíblia é clara e direta ao alertar sobre atitudes e comportamentos que afastam as pessoas do reino dos céus. Embora o amor e a misericórdia de Deus sejam infinitos, as Escrituras mostram que há consequências para aqueles que persistem no pecado sem arrependimento. Mas quem são esses excluídos? Primeiramente, a palavra de Deus fala sobre os mentirosos. Em Apocalipse 21:8, lemos que todos os mentirosos terão sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre. Isso revela o quanto a mentira é um pecado sério aos olhos de Deus, pois ela destrói relacionamentos e promove a desconfiança. Outro grupo mencionado são os idólatras e infiéis, como destaca 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não se trata apenas de ídolos feitos de pedra ou madeira, mas de tudo aquilo que colocamos como prioridade acima de Deus em nossas vidas, sejam bens materiais, trabalho ou até pessoas. Além disso, Efésios 5:5 alerta contra os avarentos, descrevendo-os como idólatras. Aqueles que vivem dominados pela ganância e pelo amor ao dinheiro acabam se afastando de Deus, esquecendo que Ele é o verdadeiro provedor de todas as coisas. Mas será que você já se identificou em algum desses comportamentos? Não se desespere. O propósito dessas advertências é nos conduzir ao arrependimento e à transformação de vida. Deus oferece perdão e uma nova chance àqueles que buscam a Ele de todo o coração. Continue assistindo para descobrir os outros tipos de pessoas mencionadas na Bíblia e entender como evitar esses pecados que podem nos separar de Deus. Afinal, a eternidade está em jogo. Quem são os excluídos do reino de Deus? Descubra agora. A Bíblia nos alerta que o caminho para o céu é estreito e que nem todos entrarão no reino de Deus. Mas quem são aqueles que, segundo as Escrituras, serão excluídos? Essa pergunta pode parecer difícil, mas a resposta está claramente descrita na palavra de Deus. Entre os primeiros mencionados estão os murmuradores. Filipenses 2, 14 e 15 nos ensinam a fazer todas as coisas sem murmurações. Reclamar constantemente revela uma ingratidão profunda e uma falta de fé na provisão divina. Deus deseja que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Outro grupo que as Escrituras mencionam são os imorais e perversos. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo adverte: fujam da imoralidade sexual. Este pecado é especialmente grave porque afeta tanto o corpo quanto a alma, afastando-nos de uma vida santificada diante de Deus. Já Apocalipse 21:8 traz um aviso impactante: os covardes também não herdarão o reino dos céus. Isso se refere àqueles que negam sua fé ou recuam diante das adversidades, deixando de confiar no poder e na promessa de Deus. Por fim, Provérbios 16:5 nos fala dos soberbos e arrogantes. Os soberbos de coração são abominação ao Senhor. A soberba perdura o coração, impedindo o arrependimento e a busca por uma vida humilde diante de Deus. Essas advertências não são para condenar, mas para nos levar ao arrependimento. Deus é amoroso e oferece uma oportunidade de transformação para todos que desejam mudar. O que Ele pede é um coração contrito, disposto a abandonar o pecado e a viver conforme sua vontade. Continue refletindo. Haverá algo em sua vida que precisa ser corrigido? A Bíblia nos mostra o caminho para o perdão e a vida eterna. Os mentirosos, um pecado que afasta do reino de Deus. A mentira pode parecer algo inofensivo para muitos, mas a Bíblia deixa claro que é um pecado grave aos olhos de Deus. Em Apocalipse 21:8, lemos: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa advertência reforça que Deus valoriza a verdade e abomina a falsidade, pois esta destrói a confiança, gera discórdia e promove engano. Mentir não é apenas inventar algo falso, mas também ocultar a verdade ou distorcer os fatos para benefício próprio. A mentira é um reflexo do caráter do diabo, que Jesus chamou de pai da mentira. João 8:44. Quando mentimos, estamos nos afastando do caráter santo de Deus e nos aproximando das trevas. A gravidade desse pecado não está apenas em seus efeitos sobre os outros, mas também em como ele afeta nosso relacionamento com Deus.
A mentira quebra a comunhão, tanto com ele quanto com o próximo, e nos impede de viver em plena integridade. Contudo, há esperança para os mentirosos. Em 1 João 1,9, a Bíblia nos encoraja com a seguinte promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus oferece perdão àqueles que se arrependem sinceramente e decidem viver na verdade. Portanto, a mensagem é clara. A mentira pode parecer algo pequeno, mas suas consequências são eternas. Decida hoje abandonar toda a falsidade e viver em obediência à palavra de Deus, refletindo a verdade e a luz que vem dele. Os infiéis e idólatras. Um alerta bíblico sobre o reino dos céus. A infidelidade e a idolatria são dois pecados que a Bíblia constantemente condena, pois eles afastam o coração do homem de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo é claro ao afirmar: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. A idolatria não se limita à adoração de imagens ou esculturas, como vemos nos tempos antigos. Ela inclui tudo aquilo que colocamos acima de Deus em nossas vidas. Pode ser dinheiro, trabalho, relacionamentos ou até mesmo nossos próprios desejos. Qualquer coisa que roube o lugar que pertence exclusivamente a Deus em nosso coração é considerada idolatria. Já a infidelidade diz respeito à falta de compromisso com Deus e com os princípios que Ele estabeleceu. A Bíblia nos chama a viver em fidelidade, não apenas em palavras, mas também em atitudes. Quando negligenciamos nosso relacionamento com Deus e escolhemos seguir nossos próprios caminhos, estamos sendo infiéis ao nosso Criador. O Senhor é ciumento de sua adoração, como está escrito em Êxodo 34:14. Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Ele deseja um relacionamento exclusivo e genuíno com cada um de nós. Apesar do peso desses pecados, Deus nos oferece a oportunidade de arrependimento. Em Atos 3:19, lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele nos chama a abandonar a idolatria e a viver uma vida de fidelidade e obediência. Examine o seu coração. Há algo ou alguém ocupando o lugar de Deus em sua vida? Se sim, hoje é o momento de entregar tudo a Ele e restaurar sua comunhão com o Pai. Os avarentos. Um perigo que afasta do reino de Deus. A avareza é um pecado que a Bíblia denuncia de maneira contundente, pois revela um coração preso aos bens materiais e afastado de Deus. Em Efésios 5:5, Paulo declara: sabei, pois isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa advertência nos mostra que o amor ao dinheiro e a busca desenfreada por riquezas podem se transformar em uma forma de idolatria. O avarento é aquele que coloca sua confiança nas posses materiais, acreditando que elas trazem segurança e felicidade. No entanto, Jesus nos alerta em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, ele se torna um ídolo que domina nossa vida e nos impede de experimentar a verdadeira paz e contentamento. Além disso, a avareza nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. Em vez de sermos generosos e abençoarmos os outros, nos tornamos egoístas, acumulando apenas para nós mesmos. O avarento vive com medo de perder o que tem e nunca encontra satisfação. Como afirma Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Apesar disso, há esperança. Deus nos chama ao arrependimento e à generosidade. Em 2 Coríntios 9:7, somos encorajados a dar com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Se você reconhecer traços de avareza em sua vida, peça a Deus que transforma seu coração. Confie nele como seu provedor e pratique a generosidade, pois há mais vitória em dar do que em receber. Os murmuradores, um coração ingrato que desagrada a Deus. A murmuração é um pecado frequentemente mencionado na Bíblia.
pois reflete um coração insatisfeito e ingrato diante de Deus. Filipenses 2:14-15 nos exorta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esse versículo nos lembra que a murmuração não só nos afasta de Deus, mas também mancha nosso testemunho cristão diante dos outros. Murmurar é reclamar constantemente das circunstâncias, duvidando do cuidado e da provisão divina. No deserto, os israelitas murmuraram contra Deus e contra Moisés, mesmo depois de testemunharem milagres grandiosos, como a abertura do Mar Vermelho e o maná enviado do céu. Em Números 14:27, Deus expressa sua ira: até quando esta congregação perversa murmurará contra mim? Como resultado de suas queixas e falta de fé, muitos deles não entraram na terra prometida. A murmuração revela um coração que não confia plenamente em Deus. Quando reclamamos, estamos dizendo, em outras palavras, que não acreditamos que Deus sabe o que é melhor para nós. Isso fere o relacionamento que Ele deseja ter conosco, pois a fé e a gratidão são fundamentais para uma vida em comunhão com o Pai. Por outro lado, a Bíblia nos ensina a cultivar a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos chamados a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você tem o hábito de murmurar, peça perdão a Deus e procure transformar suas reclamações em louvor. Em vez de focar nos problemas, agradeça pelas bênçãos que já recebeu. Assim, você viverá em paz e demonstrará ao mundo a alegria que vem de confiar em Deus. Os imorais e perversos. Um chamado ao arrependimento e à santidade. A Bíblia é muito clara sobre a gravidade da imoralidade e da perversidade. Esses comportamentos, que se opõem aos padrões de santidade estabelecidos por Deus, têm consequências eternas. Em 1 Coríntios 6:18-20, o apóstolo Paulo alerta: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. A imoralidade sexual inclui todos os atos que estão fora dos limites do casamento, conforme instituído por Deus. Esse pecado não apenas destrói relacionamentos, mas também afeta profundamente a alma. Ele nos afasta de Deus e corrompe o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Além disso, em Romanos 1:29-32, Paulo descreve a perversidade como uma consequência da rejeição a Deus. Pessoas perversas escolhem viver em desobediência, entregando-se a práticas que ofendem a santidade do Senhor. Essas ações incluem comportamentos violentos, desonestos e egoístas, que destroem a comunhão com Deus e com os outros. Contudo, Deus é misericordioso e oferece uma oportunidade de arrependimento. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos chama a abandonar esses caminhos e buscar uma vida de pureza e santidade. A verdadeira liberdade está em viver conforme os princípios de Deus. Se você luta contra a imoralidade ou a perversidade, clame ao Senhor por ajuda. Ele é poderoso para libertar, restaurar e transformar a sua vida. Lembre-se, não importa o quão distante você esteja, o arrependimento sincero abre as portas para o perdão e para uma nova caminhada com Deus. Os covardes. A falta de coragem que afasta do reino dos céus. A Bíblia faz uma advertência séria sobre os covardes. Em Apocalipse 21:8, lemos: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa passagem nos mostra que a covardia, muitas vezes subestimada, é um pecado que desagrada profundamente a Deus. Mas quem são os covardes mencionados na Bíblia? Não se trata de pessoas que têm medo de situações comuns, mas daqueles que, por medo, negam a fé, não confiam em Deus ou se afastam de sua vontade. A covardia aqui é uma falta de coragem espiritual, um coração que não está disposto a enfrentar perseguições ou adversidades por causa de Cristo. Jesus também nos alertou sobre isso em Mateus 10:33.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Os covardes preferem agradar aos homens e evitar conflitos, mesmo que isso signifique comprometer sua fidelidade a Deus. A coragem que Deus exige de nós não é natural, mas fruto da fé. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo afirma: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele nos capacita com força e ousadia para permanecermos firmes, mesmo em tempos difíceis. Se você sente que tem sido covarde em sua caminhada cristã, há esperança. Deus é misericordioso e pode fortalecer sua fé. Busque a Ele em oração, peça coragem e confie no Espírito Santo para guiá-lo. Lembre-se de que a vitória não está em evitar desafios, mas em permanecer firme em Deus, mesmo diante das adversidades.